Capítulo 3. Personalidade, contas de telefone e química. Aí aqui nesse capítulo ele começa a falar, o Bill, né, que ele não era um cara muito romântico, assim como a maioria dos homens. E a sua esposa, Aline, ela ficava reclamando porque ele não era romântico com ela. Aí o que aconteceu? Chegou um cara, né, perto da casa dele, na rua da casa dele, que começou a vender flores. E quando ele chegava do trabalho, antes de ele chegar em casa, depois do trabalho, ele passava lá, pegava lá as flores e dava pra ela. Só que as flores, e quando ele voltava para casa, que já estava caro, era o resto do que ele já tinha vendido. E, ou seja, não eram as melhores flores. E teve uma época que ele parou de mandar flores, e de comprar as flores e mandar para ela, e ela ficou muito... E ela ficou assim, tipo, nem aí. Teve um dia que eles saíram para conversar e ela começou a expor e colocar para fora uma lista de coisas que, na visão dela, ele precisaria mudar. Aí ela perguntou no final, você tem alguma coisa a dizer? E ele disse, pronto, agora eu vou falar, já que você disse, eu vou dizer agora. Aí ela começou a falar, ele disse, olha, as flores eu comprava pra você e agora o que acontece? Você não tá nem aí, você percebeu que eu parei de mandar flores pra você, de trazer flores pra casa? Aí ela disse, não percebi não, ela, que absurdo, como é que você não repara num negócio desse, que eu parei de mandar flores pra você? Aí ela disse, a verdade, Bill, é que você... não está pensando no que me faria feliz, está pensando apenas no que convém a você, porque você estava me dando, eu não fico muito impressionada quando você me dá flores semi-mortas. Diga aí que situação. Porque na verdade ela disse, você está fazendo só o seu conveniente, já é na rua aqui de casa, você não faz nenhum esforço, não há uma propensão no seu coração em me agradar, você faz porque já está no caminho, você une o útil ao agradável e faz, mas não é algo que demanda tempo seu e esforço seu. Aí ele disse, o que você está pedindo não é nem prático nem econômico, nem configura um uso eficiente do tempo. Aí ela disse, excelente definição de romantismo, Bill. Você está começando a aprender. Porque os homens em geral, os homens eles são muito práticos. Então o que acontece? A gente gosta de praticidade. A gente gosta de fazer o baft-buft e unir sempre o útil ao agradável. Só que as mulheres elas já enxergam desse jeito. E o Bill e a Lena estavam tendo esse atrito aí. E aqui agora ele vai começar a falar de um checklist. Um checklist que os solteiros eles precisam analisar bastante antes de se envolverem com alguém. Os solteiros não se podem se dar ao luxo de percorrer um tobogã de emoções que os conduz ao casamento. Eles têm de concluir um checklist pré-nupcial cuidadoso que se inicia com a compatibilidade espiritual. Têm de gastar tempo suficiente juntos, namorando, para se certificarem de que compartilham um tesouro comum, um projeto comum, uma força comum e valores comuns. Mas nem isso basta. Depois de uma mensagem sobre compatibilidade espiritual, uma moça comentou: quer dizer, só preciso encontrar um cristão sincero, dedicado e ir em frente, certo? Ou seja, desde que ele seja um cristão verdadeiro, não tenho como errar, certo? Errado. O casamento entre dois cristãos pode ser um desastre. Só porque duas pessoas se acertaram com Deus, não significa que sejam as pessoas certas uma para a outra. Nós dois poderíamos nos sentir miseráveis estando casados com um número considerável de pessoas cristãs. Exato. Por mais que valorizemos nossa compatibilidade espiritual, ela não é a única razão pela qual escolhemos um ao outro. Não basta ser só crente. No capítulo anterior ele vai falar sobre o jugo desigual. O jugo desigual de pessoas cristãs e pessoas que não são cristãs, que não têm a mesma fé que nós. E também do jugo desigual que há entre pessoas cristãs com pessoas cristãs também. Confere lá no vídeo anterior, viu? Da playlist. Imagine como é enfrentar esse mundo todo do casamento, desafios que são impostos pelo mundo, com alguém que você descobre que não era a pessoa adequada para você desposar, para você casar. De novo, as pessoas mais miseráveis do mundo não são as solteiras que gostariam de estar casadas, mas sim as casadas que percebem que seu casamento foi um erro. Porque, como diz a Sarah Shiva, o solteiro ele está na prateleira. A qualquer hora ele pode sair dali, ele pode dar qualquer passo e está de boa. Agora, o casado que descobre que casou errado, Maria,
Porque no mundo é assim, né? As pessoas já casam com aquela carta na manga. Se não der certo, eu vou fazer o quê? Eu me separo. Só que aí o que acontece? Esse não é o padrão nem a visão bíblica das coisas, entendeu? E realmente é necessário ter um compromisso de você conhecer a pessoa, se casar para que não haja o divórcio. Não simplesmente porque o divórcio é algo que Deus odeia, como está escrito lá em Malaquias, mas porque quando você tem um divórcio, não fica um rastro bonito na sua vida, não. É um rastro ruim. É uma paisagem feia que fica. Enfim, vamos lá. Digno de respeito. Ele começa aqui a falar que o casamento tem mais a ver com a amizade do que com estar apaixonado. E é necessário que hajam compatibilidades para que esse casamento venha a dar certo. Só por um instante, deixe de lado a dimensão espiritual da vida. Deixa de lado aí que a pessoa é crente. Que traços de caráter respeitáveis você identifica em seu cônjuge potencial? Você respeita esse nível de maturidade? Sua capacidade de tomar decisões? Suas prioridades? Seu grau de autodisciplina? O nível de compromisso que ele demonstra para com sua vocação? Sua coerência? Sua lealdade? Seus padrões relacionais? Você consegue olhar para seu cônjuge potencial e dizer: eu admiro de verdade essa pessoa. Há tantas coisas de que gosto e a todo momento encontro mais. Ela é íntegra e tem caráter. Mesmo se não estivéssemos namorando, gostaria que fôssemos amigos. Esse é um sinal de compatibilidade e de caráter saudável. Top. Next one. Melhor comportamento. Aí ele fala aqui, ó, que o melhor comportamento a se ter quando você chega em namoro é conversar. Começa a conversa, porque quando vocês estão conversando que vai sair, vocês estão passando tempo juntos e conversando, que vai sair as desavenças, coisas que vocês não concordam, visões diferentes de mundo e por aí vai. Discuta as histórias da vida, converse, compartilhe seus sonhos de futuro, descubra quanto vocês de fato têm em comum. Fica sabendo quais são os valores de outra pessoa, descubra o que é compartilhar as trivialidades um com o outro. Porque muitas vezes as pessoas acham que o casamento, ele vai falando aqui, né? Tudo que eu tô falando é em cima do que o Bill tá dizendo. Que as pessoas acham que no casamento vão ser um mar de rosas. E, assim, de excitações, de coisas empolgantes. Mas o casamento, ela se passa na vida cotidiana. Porque a vida da pessoa não se resume, mas acontece em sua maior parte na vida cotidiana. Entendendo isso? São as férias, uma coisa ou outra que acontece. Mas, no geral, são lista de afazeres que você tem para fazer. E é isso aí. Está tudo ótimo agora. Aí ele fala que foi feita uma pesquisa e o que mais odeia e incomoda as outras pessoas em um relacionamento é a desonestidade. Não suporto quando alguém fala uma coisa mas faz outra. Odeio quando as pessoas me enganam. Não suporto quando mentem para mim. E ele vai falando o seguinte, né? Que uma menina chegou e falou que amava o namorado, que ele era maravilhoso, que ele era lindo, que ele era inteligente, só que tinha descoberto que ele estava traindo ela. Mas acabou que ele tinha outra pessoa. Mas aí ele falou, passou e agora tá tudo bem. E o pastor falou pra ele, o Bill perguntou pra ela, no caso, disse: oxe, mas tão rápido assim, esse tá tudo bem foi tão rápido assim? Você chegou a perguntar pra ele quanto tempo ele passou com outra pessoa? Não. Você perguntou desde quando? Não. E aí ela disse: acho que fiquei com medo de saber. Quando a gente sabe que outra pessoa já foi cagada, mas a gente tem medo de saber a verdade. A gente tem medo de não saber lidar com a verdade e abandona, tá entendendo? Aí ele diz o seguinte, Bill: faça as perguntas difíceis antes que seja tarde. Já imaginou ter de passar a vida inteira se perguntando o que aconteceu de fato com a conta no banco? Com quem seu marido estava jantando de verdade? Onde sua esposa estava indo de verdade? E ele fala o seguinte: olha, pega as perguntas difíceis, fala logo agora, pergunta logo agora, para que você não entre num relacionamento com a orelha em pé, sempre desconfiando. Porque quando você está no namoro, você tem que abrir do olho, abre do olho. É aquela historinha, né? Que a filha foi casar, a filha começou a namorar e a filha disse pra mãe: mãe, tô namorando com fulano, ele é lindo, maravilhoso e é crente, mãe. Aí a mãe disse: Jailson, abre o olho, abre o olho. Aí depois que casou, ela chegou:
Mãe, mas ele é muito ignorante, ele é isso, ele é aquilo. Aí a mãe diz, fecha o olho, meu filho, faz vista grossa agora, tá entendendo? E logicamente que não é situação de abuso, de briga, de murro, de nada não. Questão de compatibilidade se deveria ter visto antes, né? Vamos lá. Cuidado com o bloqueio. Bloqueio é a tendência de bloquear nossa realidade em razão da comoção de estar apaixonado. Ele fala que quando a pessoa está apaixonada, ela não consegue ver outra coisa. Ela consegue ver as qualidades daquela pessoa e entra em um relacionamento onde ela não tem certeza quem é a pessoa que está se casando. Porque quando você está apaixonado, você começa a idealizar um ser humano que na verdade não existe. Por exemplo, aquele cara que não quer trabalhar é um cara artístico, é um cara assim, sem preocupação com a vida, quando na verdade era para falar o nome irresponsável, é um cara irresponsável, tá entendendo? E ele fala o seguinte, olha, esses bloqueios que tem aí, se ligue, viu? Cuidado com o bloqueio. O bloqueio acontece toda hora e é perigoso. Só se pode evitá-lo sendo impiedosamente calculista em relação ao futuro cônjuge, isso enquanto você está namorando. Quão responsável ele ou ela é em termos profissionais? Ele fica pulando de emprego em emprego? Ela é conscienciosa e confiável? Quão responsável ela ou ele é em termos relacionais? Ele é leal com os amigos? As amizades dela resistem ao teste do tempo? E quanto às finanças? Ela estabelece um orçamento e poupa para o futuro? Ela paga as contas em dia? E quanto ao físico? Ela cuida da saúde? Ela mantém o corpo em forma? Ou em relação à vida doméstica? Ela procura manter o que tem em boas condições? Ele é organizado? E o que dizer do aspecto legal? Ela gosta de pegar atalhos? Ele faz piada de que as leis existem para serem infringidas? No final das contas, que você respondeu tudo isso, você respeita o caráter de seu futuro cônjuge o suficiente para conviver com ele uma vida inteira? Exato. Mantenha o vigor. Os especialistas concordam que o tédio mata muitos casamentos. Na fase do namoro, a vida é empolgante. No mercado de trabalho, a vida é estimulante. De férias, a vida é divertida. Mas em casa, a vida se transforma logo em uma série de rotinas entediantes. Cozinhar, limpar, lavar louça, lavar roupa. E quando tiver filho, levar o menino na escola e pagar a conta e por aí vai. Dê uma olhada crítica na pessoa em que você está pensando em se casar. Quais os interesses dela? O que a entusiasma? Ela está aberta a novas aventuras? Costuma ter ideias novas? Ao deparar com alguém a quem falta energia, que se contenta com um mundo limitado, que desdenha da mudança, cuidado. Uma vida inteira é tempo demais para se passar entediado. Se você, porque o casamento já é na rotina, e você casa com uma pessoa que está acomodada com tudo que tem, que não tem expectativa de nada, que não gosta de novas aventuras, que quer viver sempre na mesma, cuidado, viu? Porque felizes para sempre não sempre dura muito tempo. E a questão aqui que ele fala é que muitas vezes as pessoas elas vão pensar em todos esses tópicos depois que já se estão casadas. Depois que está casado, agora vai orar para transformar a maldição em bênção. Contas de telefone. Aqui nesse contas de telefone, ele vai falar sobre a questão de estar conversando, né? Que é necessário você conversar, é necessário você melhorar a sua habilidade comunicativa com o seu cônjuge, para que você não fale uma coisa e ele entenda a outra e vice-versa. A comunicação é uma arte e as pessoas que conseguem domar essa arte da comunicação, elas são prósperas em seus relacionamentos, viu? As pessoas dizem, né? Nós nos falamos, nós conversamos muito. A questão aqui, tipo, no relacionamento, no entanto, não é de quantidade, mas de qualidade. Da comunicação profunda, de vulnerabilidade, da exposição de segredos, de falar e ouvir a verdade. E quando você se deparar em um relacionamento, no momento que a pessoa fala que está distante de você, nós, principalmente nós homens, precisamos ter a sensibilidade de chegar e perguntar: por que você não se sente próximo a mim? O que há de errado? O que está sentindo? Fiz alguma coisa que a afastou? Eu machuquei você? Vou passar a noite inteira aqui sentado até descobrir por que você disse isso. Se não sabe muito bem por que eu disse, comece falando sobre como se sente. Talvez consigamos decifrar o problema juntos. E talvez para o homem isso demanda muito trabalho, porque o homem
ele cansa muitas vezes até de escutar, de discutir e deixa pra lá. Só que aí, como você vai viver, meu filho, com uma pessoa, você tem que resolver tudo, porque você vai virando uma bola de neve. Mesmo difícil e ameaçadora, a comunicação sincera é fundamental para o sucesso de qualquer casamento. Os cônjuges precisam se conhecer intimamente, precisam revelar um para o outro sua dor pessoal, seus temores, fracassos, frustrações, precisam falar a dura verdade um para o outro e recebê-la com maturidade. Aí aqui a Lynn, né, a esposa do Bill, ela fala que teve uma época que ela era cansada de se comunicar. Tipo, ela dizia, ele não vai me entender, vai demandar esforço e eu vou deixar pra lá. E o que aconteceu, ela disse que foi juntando. E o que era um problema tão pequenininho aos olhos dela se tornou, tomou dimensões que ela não esperava. Realmente complicado. É necessário um esforço para se comunicar. Não seja preguiçoso, cave fundo, investigue, expresse seus sentimentos sinceros, confronte. Você jamais encontrará intimidade genuína com um parceiro em que não se comunica. O próximo tópico aqui que ele fala é sobre a química. Quando a gente fala em química, no mundo a gente só pensa na questão a química do casal, assim, muitas vezes é levado para o lado físico, apenas da atração e tudo mais. E aqui ele diz o seguinte, que é necessário a química física, mas não coloca ela como prioridade, não coloca ela em primeiro lugar, porque isso pode trazer muitos problemas para você lá na frente. Aí ele diz o seguinte, que antes de você pensar na química física, você deve pensar, somos compatíveis em sentido espiritual, respeitamos de verdade o caráter um do outro, ambos exibimos fraqueza, irresponsabilidade e vitalidade, comunicamos-nos abertamente, rompemos de fato a barreira do mistério e passamos a nos conhecer bem. Tipo, vocês já passaram por todas essas, porque não adianta vocês terem química física se vocês não têm essa química nas outras áreas do relacionamento, né? Não se precipitem, não evitem as perguntas difíceis. Pergunte logo agora na fase do namoro e não cometa erros lamentáveis. E é isso aí, top!